Olá, estamos aqui na sexta edição do Overflow e é claro que essa edição é um marco, é um diferencial. Sabe o que é interessante? Há mais ou menos ali no período de abril, eu tinha certeza, conversando com o Cadu e com outras pessoas, falando eu preciso fazer um vídeo de um ano do Overflow, porque eu tinha certeza que uma data específica em abril, que eu não vou me recordar o dia, o Overflow completaria um ano. Até que eu fui em algumas anotações de agenda, anotações do celular, eu sempre marco. Eu lido muito com essa questão de papel, de anotação, de registro. E, para minha grande surpresa, um ano de Overflow vai acontecer oficialmente no dia 26 de julho, que é a sexta edição do Overflow. E olha, isso não foi programado. Eu entendo que isso tem uma particularidade e um dedinho de Deus aí, fazendo com que esse dia, o dia de hoje, seja um marco de tudo que Deus vai fazer acontecer. Então é claro que todos que estão envolvidos na data de hoje estão vivendo algo extraordinário. É realmente o fechamento de um ciclo, né? Que eu costumo dizer, o aniversário é o fechamento de um ciclo. E o início de um novo ciclo. E eu quero trazer um pouquinho para vocês agora de como tudo começou. Talvez vocês viram alguns vídeos, ouviram de outras pessoas, mas eu quero deixar aqui em poucas palavras para que vocês entendam onde tudo começou. Ressaltar que há muito tempo atrás eu sempre ouvi de que Deus tinha coisas grandes para mim e que Ele teria algumas coisas a me entregar. Vale ressaltar que escolher ser psicóloga não foi uma decisão minha, e tem um dedinho de Deus, tem um direcionamento de Deus, e o Overflow também. Mas isso já foi escrito muito tempo lá atrás. É que existem coisas nas nossas vidas que não vai acontecer no nosso tempo. O Senhor vai nos entregar quando verdadeiramente nós estivermos prontas para realizar isso. Vivi muitas vulnerabilidades e muitos impactos relacionais na minha vida e emocionais. E hoje eu entendo que essa entrega do Overflow para mim é um tempo onde o Senhor fala assim: olha, agora você está pronta para exercer isso que eu estou colocando nas suas mãos. E um certo dia, vamos lá, né, a atual oficial história, eu tenho um grupo de amigas de mais ou menos 11 amigas, onde nós temos amizade há muitos anos. E sempre que dá, naquela correria que a gente tenta ajustar, nós marcamos um café. E o objetivo daquele café era muito voltado a uma amiga que estava vivendo uma vulnerabilidade e um momento muito delicado da sua vida, que alguns de vocês conhecem. E isso ia acontecer na casa de uma outra amiga, que a casa é grande, eu moro num apartamento de 47 metros quadrados, e nós iríamos fazer na casa dessa amiga. Na manhã desse dia, ela mandou uma mensagem dizendo que o marido estava muito ruim e que isso não iria mais acontecer. Mas Deus tinha falado algumas coisas individuais, particulares para mim, me direcionando a fazer o lava-pés, a entrar em contato com o marido de todas elas e adquirir deles uma carta e um mimo de todos eles. Então estava tudo planejado, no meu coração e no coração de Deus. De repente eu me vi como assim? Não tem como a gente remarcar essa data, isso precisa acontecer. Fui até a sala da minha casa, que não era tão distante do meu quarto, né? E falei com meu marido o que estava acontecendo, e ele de prontidão falou: amor, faz aqui. Só de imaginar isso me emociona, porque eu sei que aquele dia precisava acontecer. Remanejamos e todas elas decidiram que iriam para minha casa. Apenas essa amiga talvez não viria, porque eu precisava estar ali com o marido. E é claro que isso eu não fiz sozinha. Eu tinha duas amigas, né? Elas são minhas amigas que agora se encontram lá na Irlanda. Mas eu pedi, como sempre eu pedi, auxílio para elas, duas solteiras. Vocês vão entender um pouco mais o quanto isso foi importante e pontual nessa história. E elas vieram e tudo aconteceu ali naquele lugar. E se você perguntar para cada uma delas, o Overflow é algo tão especial que todo mundo vive. As ministrações acontecem, o direcionamento acontece, a palavra acontece, mas cada uma vive uma transformação e um transbordar individual. E ali foi extraordinário. Nós sentimos a vulnerabilidade, nós vivemos assim momentos emocionais, de conexão, de oração, de profundidade, de entender o nosso eu, o nosso particular. Dali,
Por isso que eu chamo isso de primeira edição. Não tem como eu pular essa parte. Foi ali que algo foi enraizado nos nossos corações e no meu coração. Depois disso eu tive uma imersão num lugar e ali o Senhor selou aquilo no meu coração e me deu um nome Overflow. Compartilhei com elas num grupo, vamos transbordar isso daqui? Vamos fazer e fizemos uma segunda edição chamando cada uma de nós uma pessoa significativa na nossa vida que nós éramos gratas. E aí realizamos isso no salão de festa do condomínio de uma outra amiga, dentre elas. E foi um transbordar. Ali nós tivemos a oportunidade de dizer para algumas mulheres o quanto elas foram e são significativas e importantes na nossa jornada. Muitas vezes a gente precisa comunicar isso, falar para as pessoas o quanto elas são importantes na nossa vida e o quanto elas marcaram a nossa história. Às vezes, passa o tempo e a gente não fala, as pessoas precisam saber o quanto elas são importantes. O quanto elas foram pontes, elas foram escadas, elas foram pessoas que seguraram os nossos braços quando a gente precisou. E ali aconteceu e foi incrível aquele momento. Mas eu achei que ficaria por ali, mas não. A cada término de edição, o Senhor me traz uma nova edição. É muito doido o que acontece. Eu não consigo expressar em palavras o que acontece dentro de mim. Mas eu só ouço a voz do Senhor. E aí Ele vem e confirma isso no coração de outras pessoas. Dali, o Senhor me disse uma terceira edição. Essa edição vai ser para solteiras. Você vai chamar as 3 mulheres que te ajudaram. Que foi a Bia, a Bianca, a Bia, a Cauane e a Larissa. E elas, cada uma delas vão chamar 5 mulheres. E vocês farão uma edição para solteiras. E aí eu trouxe outras mulheres que estavam comigo, casadas e que abraçaram essa causa. E aí nós realizamos a terceira edição, que foi as amigas dessas 3 solteiras, também nossas amigas. E ali começou oficialmente a se formar uma equipe para as outras edições. Gente, foi lindo. Elas desenharam momentos e emoções do seu momento em taças, né? Em taças lindas. Muitas delas tem até hoje. E ali foi um momento de cura, de transformação, de libertação, de restauração, de renovação. A Bia, inclusive, compartilhou um pouquinho do seu testemunho. E aí nós nos fortalecemos um pouco mais. Diante disso, nós decidimos transbordar um pouco mais. E eu pensei em fazer uma edição para as mães atípicas. Nós temos a Fernanda, né, que tem essa familiaridade. E eu falei, vamos fazer uma edição. E eu sempre pensei em coisas menores, coisas pequenas. E aí Deus colocou algo no coração dela e de outras mulheres e falou assim, não, vai ser uma edição para mães. Vamos alugar no salão. Imagina, não vamos lidar com isso, a gente não precisa disso. Como a gente vai lidar com contrato, com aluguel? Eu sempre tive um pouquinho mais dessa vulnerabilidade, mas Deus sempre manda os seus enviados. E aí então vamos. Nós vamos alcançar aí 100 mulheres. Nunca foi meta, gente. Ter a quantidade nunca foi um objetivo, nunca foi uma meta. Mas isso sempre estava no coração de Deus. Nós sempre deixamos claro, assim, que viesse a esses encontros as mulheres que teriam que vir. E aí nós começamos um mover, porque assim, a nossa divulgação do Overflow, ela acontece apenas nas nossas redes sociais e as nossas experiências, o boca a boca, com nossos grupos de convívio. E aí realizamos a 4ª edição, né? Fugiu? Primeira, segunda, terceira, isso. A 4ª edição, com o tema mães. Mas não era para falar de maternidade, era para falar da importância que essas mães têm e são na sociedade, que nós somos muito além do que uma maternidade, que nós somos muito mais além do que ser mãe. Nós somos mulheres e nós merecemos o nosso verdadeiro valor. Entender realmente a nossa verdade sobre Deus, quem somos, o que somos e o que podemos fazer. E foi incrível. Teve chuva, tivemos uma dificuldade ali com o nosso som, com um remanejar ali, mas foi incrível. Nós temos tantos testemunhos desse lugar. E aí o Overflow transbordou, outras pessoas vieram, abraçaram a causa. O nosso marketing, menina dos meus olhos e que eu amo tanto e falo tanto deles, nos ajudou a expandir, a divulgar e isso se conectar com você. Porque você consegue ver um pouquinho do que é o Overflow através do que a gente grava. E aí vocês sentem aquele lugar. E tudo isso voluntariamente, gente. E aí, diante disso, nós fomos para a nossa
oficialmente quinta edição, que aconteceu como corpo, alma e espírito. A ideia de trazer essa consciência, essa clareza de começo de ano, o que eu vou trazer de consciência? E temos outros grandes testemunhos. E decidimos fazer ao ar livre num parque. Nós tivemos aí por volta de mais de 100 mulheres. E a equipe foi se fortalecendo, foi crescendo. Mulheres e homens foram abraçando. Na verdade, até essa edição eram mulheres. Foram abraçando essa causa. Empresta algo daqui, empresta algo ali, vamos se remanejar. E aí, oficialmente, saiu a nossa quinta edição. E diante disso, e agora? O que faremos? Marcamos uma sexta edição. E vale ressaltar que nós sempre tínhamos como parceira aí a pastora Dai. Mas sempre falava, na quarta edição falava 20 minutos, na quinta edição 20 minutos. E a mulherada começou a cobrar e pedir que ela tivesse mais tempo para falar da área dela. Ela fala sobre sexualidade com muita sabedoria. E então, decidimos fazer um dia inteiro. Fomos em busca disso e sou grata a todas as meninas, principalmente a Bia, a Manu, que um dia inteiro, com a moto da Bia, procurou e visitou tantos sítios para oficialmente a gente entender qual que era o lugar. E Deus preparou esse, que nós estamos aqui hoje. E aí, diante disso, começam os nossos grandes desafios, porque nós precisamos de recurso para pagar toda a estrutura do dia de hoje. Mas Deus não deve nada a ninguém e Ele prepara. Ele prepara os fornecedores, Ele prepara a condução. E agora, não só mulheres, nós temos homens aqui abraçando essa causa, cuidando, zelando da gente e também trabalhando por trás das câmeras para que você possa ouvir o transbordar na vida de cada uma dessas mulheres, inclusive da minha, podendo compartilhar. Nós estamos num processo de evolução. Nós não estamos prontas, mas nós estamos nos permitindo através de humildade. E aí, então, começamos aí os nossos grandes desafios, que seriam numa data de abril. Só que nós entendemos que não era para isso. Orei, busquei direção, conversei e oficialmente o Senhor direcionou que fosse agora em julho. E agora eu entendo por quê. Mas vale uma ressalva aqui. Diante da quinta edição para essa edição, eu vivi um impacto emocional muito grande. Foi muito desafiador para mim, ao ponto de eu dizer que eu não queria mais. Eu não precisava disso. Eu falei, olha Deus, eu vou cuidar da minha vida, da minha profissão, da minha carreira, da minha casa, por algo que aconteceu, uma fragilidade comigo, particularmente. Alguns sabem, alguns mais próximos sabem. E aí Deus entendeu que eu não estava ouvindo uma próxima edição. Ele foi e falou no coração da Júlia Falcone. Falou, olha, estou levantando você, estou levantando essas mulheres. Eu preciso que o Overflow continue conduzindo, continue acontecendo. Porque eu sei o que está acontecendo na vida das minhas filhas, nessa sociedade, no meu povo. E direcionou algumas mulheres, que hoje oficialmente é a nossa diretoria que vocês conhecem. E aí eu chamei elas nesse mesmo lugar aqui. Um dia com o coração muito machucado. Eu estava com o coração bem machucado aquele dia. Estava muito vulnerável. Mas eu disse sim, porque eu sempre fui muito obediente. Naquele dia nós estivemos aqui, foram choros, risos, e aí o impacto da presença do Espírito Santo aconteceu naquele lugar. E elas disseram sim. E o sim delas estão fazendo com que nós estejamos aqui hoje, vivendo o transbordar, o incrível desse lugar. Eu sou muito grata a todas elas, a toda a equipe, a todas as pessoas que abraçam essa causa, ao meu marido, que sempre foi o primeiro patrocinador desse trabalho, sem medir esforços, sem medir custo, porque até hoje nós somos voluntários nesse lugar. Mas eu tenho certeza que o Overflow não para aqui, é só o início de coisas grandes. Às vezes a gente precisa viver aquele primeiro ano, sabe? Dos desconfortos, da adaptação, do ajuste, para que a gente possa criar maturidade. Eu acredito que esse Overflow está sendo realmente um marco de maturidade nas nossas edições. E você que esteve conosco até aqui, muito obrigado pela confiança. Mas saiba que a cada edição, nós também somos transformadas. E eu tenho certeza que Deus a cada dia me molda, me aperfeiçoa a cada edição. E para mim eu estou com o coração grato, cheio de gratidão e expectativa para
tudo que está acontecendo, que vai acontecer nesse momento até uma próxima edição. E vale ressaltar que nós estamos tão felizes e certas de que a mão de Deus está nesse lugar, que nós já estamos colocando o dedinho numa próxima edição. Mas espera aí, até a próxima edição, vamos viver o extraordinário dessa 6ª edição do Overflow, porque tem muito transbordar nesse lugar. O que eu quero dizer é que eu disse sim. E às vezes, só para fechar aqui, às vezes o Senhor coloca algo no nosso coração que nós não nos sentimos prontas. E é real. Às vezes nós precisamos dizer sim, para que o Senhor vá nos moldando, nos fortalecendo, nos ensinando no processo. Você recebeu uma cartilha de como é ser casado? Você recebeu uma cartilha de como é ser pai ou mãe? Não. Nós aprendemos isso na prática, quando a gente se permite. E sabe quando a gente se aperfeiçoa? É quando a gente entende que tem horas que a gente vai falhar, mas a gente vai acertar. E um outro ponto primordial do que isso está acontecendo é você reconhecer que você não consegue sozinha, que não dá para ir sozinha. Eu preciso de uma câmera me filmando para falar, mas eu preciso de uma pessoa por trás dessa câmera. Então nós precisamos entender que para a gente aperfeiçoar, para chegar na excelência do negócio, nós precisamos entender que nós precisamos de parte, de corpo, de pessoas e saber ouvir o lado dessas pessoas, o quanto elas têm a agregar, a acrescentar, a multiplicar e a transbordar. Então fica aqui o meu resumo de toda a história do Overflow. Realmente, eu acho que foi a primeira vez que eu parei para dizer assim, com um pouco mais de detalhes, o quanto isso e por isso que isso está crescendo, porque a gente tem se permitido. E o que não pode faltar nesse contexto é a presença do Senhor, é a oração, é o jejum, mas também a humildade de reconhecer que existem pessoas que sabem mais do que a gente pode agregar, mas também reconhecer que nós estamos em um momento de aprender cada dia mais com o Espírito Santo. Então é isso. Espírito Santo, Jesus, Pai, nos ensine um pouco mais nessa 6ª edição do Overflow. E agora, bora para os parabéns. É isso que a gente precisa agradecer, porque em um ano, o Senhor vem cuidando de tudo. Em um ano, nós estamos ouvindo testemunhos lindos e incríveis de tantas mulheres. E, gente, não é só sobre uma cura com perdão, uma cura com autoestima. É sobre todas as áreas. Engloba todas as áreas. Se você conversar com cada mulher, cada uma viveu uma transformação e um transbordar diferente. Deixo aqui o meu agradecimento, deixo aqui a minha alegria, dizer que o meu maior compromisso hoje é com a transformação de pessoas, e principalmente com a transformação de mulheres, porque quando a gente se compromete, quando a gente abraça uma causa, e eu entendo que é para isso hoje, a gente sabe que a gente está transbordando também nas casas, nas famílias, e nos negócios, nas escolas, nos consultórios. São pessoas que estão sendo transbordadas para continuar transbordando. É isso. Um beijo. Overflow. A dracma não está perdida.